meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Capítulo 22, Região Sudeste, Aspectos Físicos. Sudeste e suas paisagens e modificações. No início do ano, foi trabalhado a forma de regionalização natural, chamados de domínios morfoclimáticos. Foi estudado que a região Sudeste era ocupada pelo domínio de mares morros, que recebeu esse nome em razão das formas de relevo que se apresentam como morros arredondados. Essas feições se devem ao fato de o relevo ser muito antigo e, portanto, muito desgastado pelos agentes externos, contribuindo assim para a formação de topos arredondados. Além disso, a região se caracteriza pela presença do clima tropical, que apresenta variações. No litoral encontra-se um clima mais quente e úmido, chamado de tropical úmido ou litorâneo, com temperaturas médias acima de 20 graus Celsius e índices pluviométricos entre 1.250 milímetros e 2.000 milímetros. Já nas áreas serranas, a altitude um pouco mais elevada provocada uma queda de temperatura, resultando no clima tropical de altitude. As características desses tipos climáticos, associados aos relevos com declividades, favorecem a ocorrência dos deslizamentos que atingem diversas áreas do Sudeste. Temos o climograma tropical úmido e o climograma tropical de altitude. O clima tropical permitiu a formação de uma extensa floresta tropical, conhecida como a Mata Atlântica. Ela cobria cerca de 95% da região sudeste, sendo a principal formação vegetal e abrangendo uma série superior de 1,3 milhões de quilômetros quadrados, que se estendia ao longo de toda a faixa leste serrana e litorânea do país. Caracteriza-se pela grande biodiversidade, com espécies que ainda não foram estudadas pelo ser humano, pelo solo rico em matéria orgânica, proveniente da decomposição desta e pela densa formação vegetal, com árvores altas e próximas uma das outras. Entretanto, segundo a Fundação SOS Mata Atlântica, cerca de 93% da floresta já foi devastada, tendo como áreas mais preservadas em trechos acidentados das encostas das Serras do Mar e da Mantiqueira, localizadas na região sudeste. Isso é resultado do processo de ocupação da região, que promoveu uma intensa retirada da madeira, intensificada pelo avanço do processo de urbanização e de industrialização. Além disso, esses fatores históricos e econômicos levaram a uma concentração maior da população, impactando ainda mais a Mata Atlântica. A poluição e a degradação ambiental nos meios urbanos. Com o crescimento populacional cada vez maior nos grandes centros urbanos, somado ao desenvolvimento e à concentração industrial, a poluição passou a ser um dos principais problemas ambientais desses locais. No Brasil, a poluição é muito comum nas regiões metropolitanas e, mais especificadamente, na região sudeste, pois esta é a região com maior concentração de centros urbanos e industriais do país. A grande concentração de poluentes nessas áreas está diretamente relacionada aos gases emitidos pelas chaminés das indústrias e pelo escapamento dos automóveis. Esse tipo de poluição pode gerar problemas como ilhas de calor e o agravamento do efeito estufa. Ilha de calor é um fenômeno climático que ocorre principalmente nas cidades com elevado grau de urbanização, onde a temperatura média costuma ser mais elevada do que em regiões rurais próximas. Para entender melhor esse fenômeno climático, será usado como exemplo o centro da cidade de São Paulo, considerado uma ilha de calor. Como essa cidade tem grande concentração de asfalto, ruas e avenidas e concretos, prédios, casas e outras construções, há maior concentração de calor, fazendo com que a temperatura fique acima da média dos municípios da região. Observe seu funcionamento e o efeito no gráfico e na imagem a seguir. O gráfico ilustra o funcionamento do aquecimento
e a formação da ilha de calor. Já na imagem, é a imagem da cidade com extrema concentração de poluição na atmosfera. Outros fatores que favorecem o aquecimento da temperatura em São Paulo são pouca quantidade de áreas verdes, árvores e plantas, e o alto índice de poluição atmosférica. A formação e a presença de ilhas de calor no mundo são fatores negativos para o meio ambiente, pois favorecem o fenômeno do aquecimento global, como consequência da intensificação do efeito estufa. O efeito estufa é um mecanismo natural da Terra para possibilitar a manutenção da temperatura média de 15 graus Celsius, ideal para o equilíbrio de grande parte das formas de vida no planeta. Sem o efeito estufa natural, a Terra ficaria muito fria, inviabilizando o desenvolvimento de considerável número de espécies, animais e vegetais. Isto porque a radiação solar refletida pela Terra se perderia totalmente. Entretanto, tal efeito ele pode ser potencializado não apenas pela queima de combustíveis fósseis, que tem colaborado para o aumento da temperatura no globo terrestre nas últimas décadas, mas também pela derrubada de florestas e pela ocorrência de queimadas, pois essas matas elas regulam a temperatura, os ventos e o nível de chuvas em diversas regiões. Assim como as florestas estão diminuindo no mundo, a temperatura terrestre tem aumentado na mesma proporção. Efeito estufa. A radiação do Sol chega na superfície terrestre e aquece a Terra. Esse calor é mantido na superfície porque os gases do efeito estufa ele funcionam como cobertor e não permite que ele se disperse. Quando que ele é benéfico? Em uma situação de equilíbrio, a quantidade de gases de efeito estufa presente na atmosfera é absorvida por processos naturais como a fotossíntese. E quando ele é prejudicial? A má fama do efeito estufa surgiu por causa da ação do homem, que emite mais gases carbônicos e outros gases tóxicos do que a natureza consegue neutralizar, fazendo com que a temperatura se eleve e a poluição se concentre na atmosfera terrestre. Pesquisadores do meio ambiente já estão prevendo os problemas futuros que poderão alcançar o planeta caso essa situação persista. Imagina-se que muitos ecossistemas serão atingidos e que espécies vegetais e animais entrarão em extinção. Além do derretimento de geleiras e do alagamento de ilhas e regiões litorâneas, os fenômenos como tufões, furacões e enchentes ocorrerão com mais intensidade. Essas alterações climáticas elas poderão influenciar negativamente na produção agrícola de vários países, reduzindo a quantidade de alimentos no planeta. A elevação da temperatura nos mares ainda pode ocasionar o desvio de cursos de correntes marítimas, provocando a extinção de vários animais marinhos e, consequentemente, diminuindo a quantidade de peixes nos mares. Não é somente a poluição que ocorre nos grandes centros urbanos. Há também a poluição das águas e dos solos, proveniente do contato com o esgoto doméstico e industrial, já que geralmente esses dejetos são lançados nos rios sem nenhuma forma de tratamento. Como resultado da população dos ambientes urbanos, muitas doenças, como cólera, a hepatite, a desinteria, entre outras, são transmitidas pelo contato com a água contaminada. Enchentes e deslizamentos de encostas. Nos meses de primavera e verão, a população das grandes cidades do Sudeste sofre com as enchentes e os deslizamentos de terra provocados por chuvas torrenciais, típicas dessa época. Muitas vezes, em um dia de verão, chega a chover o esperado para um mês inteiro no inverno. Essas fortes chuvas elas causariam menos danos se não houvesse o problema da impermeabilização dos solos urbanos. Em razão da grande quantidade de construções e da falta de árvores, as águas das chuvas são bloqueadas e não se infiltram no solo,
dirigindo-se com grande velocidade e volume para os córregos e rios, os quais transbordam. A água da chuva também carrega o lixo das ruas, que entope as galerias pluviais e os canais, que faz agravar o problema. Essas imagens elas ilustram as catástrofes de alagamentos e deslizamentos de terra. Vamos falar do nosso capítulo 23 agora. Vamos continuar falando sobre a região sudeste, só que vamos falar agora sobre o centro econômico brasileiro. A região sudeste ela se diferencia das demais regiões brasileiras por ter um alto grau de desenvolvimento econômico. Tal fato se deve principalmente à atividade industrial local. A região é muito urbanizada e bastante povoada, tendo uma densidade média de mais de 80 habitantes quilômetros quadrados. Lembrando que a densidade demográfica no Brasil é de aproximadamente 23 habitantes por quilômetros quadrados. A maioria da população está concentrada nas grandes regiões metropolitanas do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A região Sudeste ela abrange uma área que equivale a 11% do território nacional. Vamos observar o mapa e a tabela dos estados a seguir e suas populações absolutas. Vamos falar agora sobre o processo de industrialização. Ao longo do século XIX e o início do século XX, a cafeicultura era a principal atividade econômica da região Sudeste e também do Brasil. O café ele foi introduzido no Vale do Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro, com o declínio da mineração e daí alastrou-se em direção a Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. A economia brasileira ainda tinha a base no modelo agroexportador, ou seja, uma economia de base agrícola voltada para atender às demandas do mercado externo. A partir da segunda metade do século XIX, iniciou-se, ao longo do processo de abolição da escravatura, que só terminou em 1888, com a assinatura da Lei Áurea. Como consequência, o número de escravos diminuiu e muitos fazendeiros passaram a contratar trabalhadores livres, inicialmente nordestinos e mineiros, e mais tarde imigrantes estrangeiros. Os imigrantes europeus, sobretudo os italianos, participaram amplamente do desenvolvimento do estado de São Paulo, não apenas no campo, mas também na cidade. Os principais picos de entrada de imigrantes no Brasil são observados nesse gráfico. A expansão da economia cafeeira ela propiciou o acúmulo de capital necessário para o investimento nas atividades industriais, com a intensa exploração da mão de obra imigrante. Por volta de 1880, a industrialização que já se iniciava na província de São Paulo com o objetivo de produzir algumas mercadorias com os ricos agricultores de café tinham que importar. E esse modelo de industrialização ficou conhecido como substituição de importações. Sua intensificação, contudo, ocorreu principalmente no século XX, depois das duas principais crises vividas pelo mercado mundial, a Primeira Guerra Mundial e a crise de 1929. A crise de 1929 teve grande importância para a economia brasileira. Por quê? Pois os cafeicultores passaram a ter dificuldades em exportar o café, visto que a crise começou nos Estados Unidos, o maior comprador dessa mercadoria. Essa crise também ficou conhecida como a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A partir desses fatores históricos, a atividade industrial concentrou-se no Sudeste. Essa tendência se manteve ao longo dos anos, tendo como fator importante o plano de metas do governo do presidente Juscelino Kubitschek, que tinha no estado de São Paulo as condições favoráveis de energia elétrica, transporte, mercado consumidor e mão de obra qualificada, especialmente na capital e na região do ABC, para a sua implantação. Dessa forma, os investimentos públicos e os empréstimos externos se dirigiram principalmente para essa região.
Tal política concentradora aumentou ainda mais os desequilíbrios e as desigualdades regionais já existentes e consolidou o Sudeste como centro econômico do país. Transporte na região Sudeste. O aumento no número de indústrias e o crescimento populacional e urbano no Sudeste, eles ampliaram o fluxo de matérias-primas das áreas fornecedoras para as fábricas e de produtos industrializados para os mercados consumidores do país. Logo, para atender a alta demanda, tornou-se necessária a ampliação das redes de transporte, propiciando uma maior integração na região. Além desse fator, a partir da década de 1950, grandes indústrias automobilísticas se instalaram no Brasil. Assim, o governo passou a priorizar os investimentos no transporte rodoviário por meio da construção de estradas. Esses fatores explicam por que atualmente a região Sudeste apresenta a maior malha rodoviária do país, cerca de 524 mil quilômetros. Esse grande investimento no transporte rodoviário provocou a estagnação do setor ferroviário, o qual foi fundamental durante o período da produção de café. A distribuição industrial no Sudeste. Região Sudeste é a mais industrializada do país, mas o processo de industrialização nessa região não se deu de forma homogênea, como se pode perceber na análise do mapa de distribuição industrial no Brasil. É possível perceber, por meio da análise do mapa, que as indústrias se instalaram principalmente nos grandes centros urbanos. O município de São Paulo e os municípios vizinhos tornaram-se a maior área industrial da América Latina. A atividade industrial também se desenvolveu com grande rapidez no município do Rio de Janeiro e na região metropolitana de Belo Horizonte. Entretanto, os censos industriais têm mostrado que a região Sudeste vem apresentando, desde o início da década de 1970, um declínio relativo no setor industrial. Trata-se, na verdade, da queda do ritmo de crescimento da atividade, em comparação com as outras regiões. Isso mostra certa desconcentração industrial no espaço brasileiro, como a gente pode observar nessa tabela. A desconcentração é um processo comum em diversos países e possui como principal motivação a redução dos custos de produção, que se elevaram bastante nas grandes cidades. Assim, os investimentos industriais passaram a buscar áreas mais atrativas, como as cidades médias e outras regiões do país que se mostraram mais vantajosas. Pode-se listar como as principais causas de desconcentração:
guerra fiscal, aumento dos custos ambientais, ampliação de impostos nas grandes cidades, o aumento do preço da terra e nas áreas centrais, problemas de tráfego na região metropolitana, busca de áreas com reduzida organização sindical, aumento dos custos dos serviços públicos urbanos, menor custo de mão de obra. E é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam nos comentários, façam os exercícios e até o próximo vídeo.